E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nós acabamos então de conseguir baixar o arquivo com as cotações do Banco Central, está aqui na nossa tela, e a gente precisa agora traduzir esse arquivo para dentro do Lua, puxar esse arquivo para dentro do Lua, né, tratando os valores, de modo que a gente possa manipular e fazer de fato a conversão das moedas. Tá? Para isso a gente precisa entender, para isso a gente precisa entender o que significa cada coluna dessas. Tá? Vamos olhar lá no site do Banco Central. Aqui nos diz cada coluna o que significa, exceto a primeira. A primeira é óbvio que é a data, tá? E é uma informação redundante, já que a gente tem ela aqui em cima também no nome do arquivo. Não precisamos, então, a gente simplesmente vai descartar essa informação. Mas as outras informações que tem aqui a gente precisa pegar. E o que são elas? A primeira é o código da moeda, a segunda é o tipo. O tipo vai informar para a gente como que a gente faz a conversão, para quando a gente for de fato converter, ó, aqui tem explicação para moedas do tipo A e do tipo B, como que a gente faz a conversão, tá? Depois do tipo, a gente tem o símbolo mesmo da moeda, o símbolo internacional. Em seguida, a taxa de compra, taxa de venda, paridade de compra e paridade de venda. Por que tem esses quatro valores? Aqui embaixo, também na maneira de converter, a gente vai ver que a gente vai usar a paridade, vou aumentar aqui um pouquinho. A paridade é usada para conversão para dólar, enquanto a taxa é usada para conversão para real, tanto em moedas do tipo A quanto em moedas do tipo B. Então aqui o que muda é a fórmula de cálculo, mas sempre paridade com dólar e taxa com real. Depois a gente volta a explorar aqui que a gente vai precisar dessa instrução para poder fazer de fato a conversão. Deixa eu ressuscitar meu zoom. E agora vamos então passar a processar esse arquivo, tá? Esse arquivo aqui, já com a informação que a gente tem a partir do Banco Central. Então eu vou criar uma função nova aqui, vamos colocar lá embaixo, e essa função vai ser o seguinte, vamos colocar uma function que eu vou chamar de read quotation table. Essa função vai receber o quê? Ela vai receber o conteúdo de uma tabela de cotação e vai nos retornar uma estrutura, uma tabela em Lua, que eu vou chamar aqui dentro de quotations, que vai conter todos os valores de cotação. Ok, vamos voltar aqui para a gente examinar novamente esse nosso arquivo. Tá? Então vamos copiar uma linha para a gente pegar uma cola. Tá? Vamos colocar aqui. E vamos colocar uma outra cola aqui embaixo do significado. Então, o primeiro é a data, o segundo é o código, o terceiro, vamos voltar lá no Banco Central, é o tipo, o quarto é o símbolo, o quinto, a quinta coluna é a taxa de compra, depois eu lembro que é a taxa de venda, depois vai ser a paridade, vou colocar P, né? P, compra, e P, venda. Beleza, temos tudo o que a gente precisa. Então, essa nossa tabela vai ter exatamente isso. Nós vamos colocar aqui quotations. Ela vai ter, na verdade, ela vai ser uma tabela de tabelas em que cada tabela aqui dentro vai ter esses campos aqui. Tá? Internamente, essa tabelinha aqui de dentro vai ter também esses campos. Só que, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui até dentro de um comentário de bloco, para a gente poder fechar aqui. Mas o que a gente vai fazer? Essas cotações a gente vai construir, nós vamos optar pela seguinte estratégia. Repara, cada linha desse arquivo é equivalente à cotação de uma moeda. Então nós vamos fazer o seguinte,
nós vamos quebrar primeiro esse arquivo em linhas, vamos ler o conteúdo dele, quebrar em linhas, e depois nós vamos quebrar em cada ponto e vírgula para ler cada moeda, cada campo da moeda. Beleza. Então aqui no Read Quotation Table, basicamente a gente vai fazer isso, né? Vamos tirar isso daqui que a gente só coloquei de exemplo, não vamos precisar. Aqui em Quotations eu posso deixar a tabela vazia por enquanto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos pegar o nosso conteúdo e vamos quebrar ele em linhas. Basicamente nós vamos fazer o seguinte, local lines igual a split, que é a nossa função de split que a gente já fez há um tempo atrás, e nós vamos pegar a nossa quotation table content e vamos fazer o split por quebra de linha, que é o contrabarra N. Só um cuidado que a gente tem que tomar é porque a gente pode ter uma linha em branco lá no final do arquivo, como acontece aqui, ó. A linha 157, na verdade, é uma linha em branco. E isso vai dar um probleminha para a gente no final. Então, para a gente evitar a linha em branco, eu vou fazer o trim dessa string. Lembrando, a função trim, ela remove os espaços em branco, né? Tanto do início quanto do final de uma string, né? Incluindo espaços em branco ou, né, na verdade, caracteres em branco, né? Pode ser espaços, pode ser quebra de linha, pode ser tab. Ele remove esses caracteres que a gente não pode ver. Então, com isso, eu quero que aqui eu tenha as linhas do meu arquivo de cotação da tabela de cotações. Com essas linhas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for e line in ipairs lines do. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma outra função, que na verdade agora eu vou colocar aqui dentro da quotations, né? Eu vou fazer table.insert. Lembrando que o table.insert, ele, por padrão, ele coloca no final da tabela, tá? Então eu vou colocar dentro da tabela quotations a minha nova cotação. E aí essa cotação eu não tenho aqui, eu vou criar uma outra função, eu vou só preparar ela aqui, que é read quotation, passando o line. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha deste arquivo, que é isso aqui, uma linha dessas, vou passar para a minha função read quotation, que eu já vou escrever ela, e ela vai me retornar aquela tabela que estava aqui dentro, né? Lembra que eu coloquei aqui uma tabelinha aqui dentro? Ela vai retornar já preenchida essa tabela para mim, de modo que eu não tenha que ficar fazendo manualmente aqui dentro. Isso vai simplificar bastante o código. E com isso eu vou fazer no final com que esse cara retorne quotations. Esse é o esqueleto da nossa função. O que eu vou fazer agora é copiar isso para cá. Eu vou tirar daqui porque faz mais sentido isso aqui. Dentro da minha função read quotation. Então, function read quotation e eu vou chamar quotation line. Tá bom. Então agora eu estou com uma linha de cotação aqui na minha mão e o que eu quero fazer é quebrar essa linha nesses valores aqui, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Então assim, eu vou pegar e dizer local fields, que é campos, né? Igual a quotation line ponto split, split quotation line com agora ponto e vírgula, que é o separador do CSV. Agora eu preciso fazer o seguinte, local, vou chamar de quotation, vai receber uma tabela e dentro desta tabela, a posição das chaves aqui não importa, tá? Eu poderia ter colocado aqui na frente. Tem gente que prefere colocar assim na frente,
e tem gente que prefere colocar embaixo. Eu particularmente prefiro colocar embaixo, eu vou deixar aqui nesse caso agora. Tá? Mas você fica à vontade para colocar onde quiser. Eu vou então aqui começar a colocar os campos. Lembrando, a data eu vou descartar. E lembrando que em Lua o array começa do símbolo, quando a gente usa numérico, começa do 1 e não do 0. Tá? O padrão é 1. A gente pode ter o índice 0, mas o padrão para índice numérico é o 1. Então, a gente vai querer a partir do 2. Né? O fields, o primeiro campo do fields é a data. Eu não quero ela. Eu quero só a partir do código. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Tá, coloquei todo mundo aqui. Só que aqui agora eu vou colocar coin code igual a... O código vai ser simplesmente o valor do fields 2. Né? O 1 é a data, vamos descartar, vamos pegar simplesmente o valor do fields 2. Tá? Só para garantir, a gente vai dar um trim. Só para garantir, vamos dar um trim nesse cara. Vírgula. Agora o tipo, que é o nosso coin type, vai ser também apenas uma string. E eu vou chamar o trim do meu fields 3. O símbolo, coin symbol, vai ser o trim do fields 4 e assim por diante. Né? Vai ter uma hora que a gente vai ter que ser um pouco mais esperto aqui, mas por enquanto é isso. A hora é agora, na verdade. Então a taxa de compra, eu vou chamar aqui de buy rate, é igual... Vamos começar com isso aqui, mas não é tão simples, porque a taxa de compra é um número, e a gente tem que converter para número para trabalhar com ele. Então aqui está a taxa, vamos colocar vírgula em todo mundo aqui atrás. Tá, então aqui eu obtive o valor em string da minha taxa. Né? Eu estou aqui agora. Eu já peguei o símbolo e estou lendo esse valor aqui. Então repara o seguinte, ok, eu estou com esse valor, mas o problema é o seguinte, Lua espera que os números tenham ponto, e esse aqui está separado por vírgula. Então eu preciso converter esse valor do valor que vem do Banco Central para um valor que Lua possa entender. Então eu vou criar uma nova função, vamos colocar ela aqui embaixo para não misturar. Então function, e eu vou fazer o seguinte, bc value to number. Quer dizer, valor do BC, né? Vamos colocar BC price, BC preço, né? Preço do Banco Central para um número. E aí eu vou pegar aqui o meu BC price. E basicamente o que eu vou fazer é return, eu vou pegar a minha string, vamos pegar esse aqui como exemplo, vou pegar o BC price, eu vou substituir, fazer string.gsub, eu vou substituir o que for vírgula por ponto, vou pegar o que for na minha string bcprice e vou substituir o que for vírgula por ponto. Depois eu posso melhorar ainda um pouco mais de validação nesse cara. Mas, além disso, eu quero que ele retorne um número. Para retornar um número, eu uso a função toNumber, desse jeito aqui. Então, o que eu estou fazendo é pegando o valor de preço do BC, estou passando para cá, pegando o que for vírgula e trocando por ponto.
Depois que eu tenho esse valor em string com um ponto, eu posso converter para um número, e aí eu já vou obter um número aqui desse lado. Com isso, eu posso fazer o seguinte, o byRate, eu já filtrei aqui, fazendo trim, e agora basta eu chamar bcPriceToNumber. E, obviamente, os outros vão ser exatamente a mesma coisa, só mudando o índice. E, claro, eu tenho que mudar aqui de byRate para cellRate. Aqui é byParity. E aqui é cellParity. Não esquecendo de trocar os índices para 6, 7, 8. Beleza, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está perfeito. E com isso eu posso retornar minha cotação. Turn quotation, como uma tabela Lua. Vamos testar para ver se funciona? Para a gente testar, vamos criar mais uma funçãozinha para a gente testar, que é a função que a gente pode ver uma das cotações. Então, pegar uma function showQuotation. Basicamente, eu vou pegar uma tabela dessas, vou passar aqui uma quotation, e vou retornar uma string que contenha todos esses valores. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, vamos lá, eu vou pegar... eu não vou mostrar todos esses valores, não vou mostrar, peraí, deixa eu ver aqui, não, dá para mostrar sim, vamos lá. Então eu vou fazer assim, vamos pegar a moeda local hatch, vai ser igual a uma string, que eu vou colocar moeda, e o valor que eu vou colocar aqui da moeda é o seguinte, vai ser o quotation ponto coinsymbol. Aqui depois eu vou colocar o tipo dela, mas vou colocar dessa forma aqui. Vou colocar entre parênteses o tipo quotation.cointype para eu saber o tipo. E agora eu estou pensando aqui, eu vou querer colocar 3 linhas, né? Eu vou colocar uma primeira linha com a moeda, o símbolo dela potencialmente o código, vamos ver, posso colocar o código também, uma outra linha com a taxa e outra linha com a paridade. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, em vez de colocar o hatch assim, eu vou colocar um local lines e vou criar uma tabela, que nem eu estava fazendo antes. E depois eu vou concatenar as linhas dessa tabela. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes, usando string format. Então aqui a primeira linha vai ser string.format. E aí eu vou passar o primeiro argumento, isso aqui. E o segundo argumento são os meus, de fato, as minhas variáveis. Então aqui vai ser um %s. Já vamos arrumar isso aqui direitinho. E a outra é o coinsymbol. E vamos tirar esses caras daqui. Beleza. Então a nossa primeira linha é essa. A nossa segunda linha vai seguir também o string format, só que eu vou colocar aqui taxa
O primeiro cara é compra. Vamos colocar assim, né? Para diferenciar. Compra com o valor de compra, vírgula, venda com o valor de venda. E aí aqui é quotation buy rate e quotation sell rate. E o outro é a paridade. Aqui está errado. Aqui já é a paridade. Vamos alinhar isso aqui. Então aqui é quotation by parity e aqui é sell parity. Tá. Isso é a tabela, então tem aqui no final as vírgulas. E com essas linhas, agora a única coisa que me falta é juntá-las numa única string. Eu não preciso nem colocar o local lines, eu posso retornar direto. Eu posso fazer um return desta tabela. Só que eu vou chamar uma função table.concat e a table.concat eu passo primeiro uma tabela com as linhas que eu quero e depois o separador que eu quero, que no nosso caso vai ser a quebra de linha. Então eu vou pegar cada linha dessas e concatenar usando a quebra de linha, ele vai me retornar a string com essas linhas aqui individualmente. Beleza, a gente já pode testar com isso aqui. Vamos usar aqui uma função de teste. Eu já fiz o download, não preciso mais disso aqui. O que eu preciso fazer sim é obter o meu conteúdo, né? Então, meu quotation content é igual a read text from file, e aí eu vou passar o arquivo do dia 26 de 2019, copiando aqui. Vamos ler esse arquivo. E aí eu vou aplicar nossa função read quotation table. Então aqui eu vou ter as cotações a partir do quotation content. E logo depois eu vou poder imprimir usando show quotation. E eu preciso pegar alguma das cotações. Vou pegar a primeira, quotations 1. E isso aqui deve funcionar. Vamos lá então. Eu estou rodando a main, eu vou primeiro enquanto rodar a minha teste. Então lua monero.lua, ele me deu um erro porque erro load BC na linha 141, eu devo ter esquecido alguma coisa. Vamos ler direitinho aqui. Está esperando fechar o parênteses para fechar o cara que está na linha 135. Então aqui eu abri. Por quê? Porque faltou a vírgula aqui do argumento. Só isso. Tá, aí na linha 31 ele está acusando um problema na gsub, na trim, porque ele recebeu um new. Vamos ver onde a gente vai olhar. Vamos ver na linha 104. Aqui na linha 104 eu tenho quotation table content. Então significa que o nosso valor aqui voltou new. Ah, claro, porque aqui eu tenho que passar o diretório. Eu não estou verificando a saída. Isso é um problema, a gente tem que verificar. Quando a gente for implementar lá de fato, a gente tem que fazer a verificação de erro. Mas eu estou tentando ler o cara direto
do meu diretório, só que ele está dentro de moedas. Então eu tenho que passar aqui o diretório moedas. E agora eu estou com o bad argument number 2 para toNumber. Ah, sim, já sei o que é também. Porque lá no toNumber, na verdade o toNumber ele recebe dois argumentos, tá? Ele recebe o primeiro argumento, que é o valor que a gente quer, e o segundo, que é a base. Normalmente a gente não usa a base, tá? Porque o default é base 10, tá? E o que acontece? Mas, Eric, você está passando só esse argumento, né? Mas o problema é o seguinte, a função gsub, ela retorna mais de um valor, tá? Se a gente for na documentação do Lua, que a gente for procurar gsub, string.gsub, a gente vai ver que no valor de retorno, então, o valor retorno, se o valor retornado pela tabela quer, value function, deixa eu procurar aqui. Então, retorna uma cópia de S, né, da string que eu passei, onde todos os argumentos, onde todos ou n primeiros, né, ocorrências do pattern são substituídos pelo string de replacement. Ok. Tá, então ele vai retornar primeiro o que a gente espera, que é a string substituída, né, com as ocorrências substituídas, e depois ele coloca aqui, ó, gsub also returns as a second value, quer dizer, como um segundo valor, o total número de ocorrências, né, de matches que ele achou. Então, o string gsub retorna dois caras. E aí eu estou passando aqui para ele o segundo argumento que não está sendo válido para o tipo numérico que está acontecendo aqui. Então, por isso está dando erro. Eu tenho duas saídas para resolver. Uma saída é, eu pego o string gsub e simplesmente retorno aqui o meu local cleaned, vamos chamar de cleaned price, né? É o preço limpo, cleaned price. Eu simplesmente coloco ele numa variável e aí eu só vou pegar o primeiro argumento e passo ele para cá. Tá? Eu vou deixar dessa forma aqui no final para ficar mais claro para todo mundo. Mas tem uma segunda forma. Tem uma segunda forma, que é a seguinte: eu posso simplesmente pegar essa expressão e colocar entre parênteses. Tá? Então, assim, aqui, além desse parênteses da função que começa aqui e termina aqui, eu coloco um adicional. Coloco assim. Quando eu coloco esse parênteses adicional, ele vai naturalmente filtrar para retornar apenas o primeiro argumento. E aí eu não precisaria criar essa variável temporária aqui. Tá? Então, para você saber, isso aqui também é possível, vou deixar comentado aqui para vocês verem, mas eu vou deixar oficial aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Beleza? Então, eu vou retornar assim e isso deve ser suficiente para a gente funcionar. E aí funcionou. Eu estou com a moeda, que é o FN, que é aquela moeda do Afeganistão, a moeda do tipo A, tenho a taxa 0, vamos conferir a taxa no arquivo, mas a taxa de compra está 00472, vamos lá no arquivo, opa, aqui mesmo, aqui. Então a taxa de compra 00472, a taxa de venda 04732, aqui, 04732, ok. A paridade 7975, 7975 e a paridade de venda 7995. Tá tudo coerente, né? Tudo certinho. Então eu tô lendo. Vamos fazer o teste com outra moeda. Só para a gente conferir. E em vez de eu pegar a moeda 1, vamos pegar a moeda... Vamos ver um valor aqui. Estou tão acostumado a mexer nos pés mais por fora que eu estou já acostumado. Vamos pegar essa 10ª moeda aqui, ó. NIO. Vamos ver se ela vai vir direitinho. Então vamos pegar uma moeda do tipo B. Vamos pegar uma moeda do tipo B para a gente variar. Então aqui tem uma moeda do tipo B na linha 28. Então vamos pegar a moeda com o índice
28, para a gente observar. Então, beleza. Vem uma moeda tipo mas com o nome SRD, era isso mesmo? Opa, tá. Mais uma vez o meu hábito. Vamos lá. Exatamente, ó, SRD, moeda tipo B, tá? Aqui meu preço a minha taxa de compra é 5,1969. 5,1969, perfeito. E tá tudo batendo, né? 5,1977, 5,1977. Então tá tudo certinho. 1,377, 1,3772, tudo certinho. Nenhum problema aqui, tá? Então com isso aqui a gente fecha. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum detalhe aqui no nosso cara. Tá, então a gente fez todas as funções. Então a gente conseguiu com isso realmente fazer a leitura das moedas, né? A gente já tinha leitura, já tinha o download, agora a gente já tem as moedas configuradas dentro do Lua para a gente poder trabalhar e proceder à conversão. Tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.